A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos juntos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início a mais uma série de estudos de 13 lições, né? Esse que é o quarto trimestre de 2024. Esse trimestre nós vamos falarmos sobre as promessas de Deus. Então, é o título da nossa revista do trimestre, As Promessas de Deus. Né? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O Senhor é fiel para cumprir sempre o que prometeu. Nós temos aqui uma série de lições, são 13 lições, né? Cada uma delas vai estar falando de uma promessa, né? Como, por exemplo, essa primeira lição, nós vamos falar sobre as promessas de Deus, de uma maneira em geral. Nós estamos tratando aqui sobre as promessas de Deus. E ao longo das demais lições, elas vão estar falando especificamente de uma promessa designada para um tipo de promessa. Como, por exemplo, a segunda lição vai falar sobre as promessas de Deus para Israel. Na terceira lição vai falar sobre as promessas de Deus para a igreja. E na quarta lição vai falar sobre as promessas de Deus em relação à obediência. Tá? Então, cada aula vai estar tratando de uma promessa, né, conforme Deus estabeleceu. Nessa primeira lição, nós vamos tratarmos das promessas de Deus de uma maneira em geral, né, uma maneira bem genérica das promessas, para entendermos as demais lições que virão posteriormente, né, nas próximas semanas. Estas lições, elas foram elaboradas pelo nosso amado pastor Elienaldo Renovato. É um homem mestre em administração pela UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também tem mestrado em ciência da religião, né? E é autor de diversos livros, entre eles o Ética Cristã, que é um livro bastante estudado aí nos cursos teológicos dos nossos aprendizados aí no curso na área da teologia, né? Aprendendo Diariamente com Cristo é um outro livro. Os Perigos da Pós-Modernidade, também um outro livro. Deus e a Bíblia, todos eles editados pela CPAD. Estes livros são obra do pastor Elienaldo Renovato. É um homem bem, né, tarimbado aí nas nossas lições, né? Traz bastante conteúdo aí nas elaborações das revistas dos nossos trimestres, né? Sempre ele está escrevendo, né? Trazendo lições aí elaboradas, né? Como esta. Sempre nós temos aí estudos trimestres pelo pastor Elienaldo Renovato. Creio que nesse trimestre não será diferente. Nós vamos estarmos aprendendo com mais um conteúdo, né, do nosso amado irmão e pastor. Tá bom? Vamos adiante. A nossa lição, o texto áureo da nossa lição vai dizer o seguinte. O texto áureo diz assim: Disse-me o Senhor,
viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo de número 12. A verdade prática nos diz: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, Deus sempre tem aí seus propósitos de termos um relacionamento perto dele. Certo, Marcos? Muito bem. O objetivo da nossa lição, nós vamos apresentar nesta videoaula os seguintes objetivos. Nós vamos definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Também apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade da promessa. Terceiro, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. São esses os objetivos desta lição. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus, Então, as promessas, os objetivos das promessas é atender aos desígnios de Deus. Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas e nos faz promessas. Então, nós vamos estarmos estudando aqui como que estas promessas, elas cumpram em nossas vidas. É possível não cumprir promessas, uma vez que o título da revista vai nos dizer que confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir? O que prometeu é fiel? Então, vem a pergunta: é possível não cumprir uma promessa de Deus? Então, nós vamos responder nesta lição. Se precisamos confiar para viver, então isso quer dizer que se a gente não confiar, certamente a gente não viva as promessas, Mas vamos entender. Então, tem uma condição para cumprir as promessas? E como fica a situação quando diz que sobre as promessas de Deus são infalíveis? Como que fica a infalibilidade das promessas? Vamos também estarmos falando o que é infalível e o que não são as promessas infalíveis. O que é condicional, o que é incondicional. Nós vamos entendermos aqui nesta lição. Tá certo, amados? Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Então, já podemos entendermos que existe algumas condições para que as promessas venham se realizar nas nossas vidas. Tá certo? Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossas vidas, Em nossa vida cristã. Então, as promessas e os desdobramentos, ou os cumprimentos, ou como que elas se encaixam na vida do cristão, na nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósito das promessas de Deus
segundo a palavra. Segundo a sua palavra. Então, especificamente nesta lição, nós vamos entender como que isso funciona. Como que é isso? De uma maneira geral, nós vamos estar nos tratando aqui sobre as promessas e entender como que estas promessas funcionam, né? Como que é possível ser concretizadas. Tá certo, amados? O nosso primeiro tópico vai estar, nós temos aqui, o primeiro tópico vai falar sobre um convite de Deus. Um convite de Deus, né? Esse é um convite de Deus. Que convite é esse? Dentro desse convite de Deus, nós vamos estudar o primeiro subtópico. Um convite, uma promessa. Um convite, vírgula, uma promessa. Vamos entender o que é isso. O que é esse convite e essa promessa. O que diz a lição? A lição nos diz o seguinte: Isaías 55, no capítulo 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. O que diz lá? É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. E nesta veracidade da palavra, é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essa promessa. Então, a leitura está dizendo que existe um Deus que promete e ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Também vai dizer que a palavra de Deus, uma vez lançada, ela não volta para o que pronuncia ou para o próprio Deus vazia, ela tem uma direção para aquele que apraz, aquele que ouve, que se rende à palavra, né? Então, muito bem. Então, está aqui, ela tem uma direção, a palavra, né? Ela é um convite e ela tem uma direção. E nessa direção, ela não volta vazia. Não volta vazia. Né? Então, o propósito de Deus é que ela é lançada e ela tem uma direção, porque além de ser um convite, ela também é uma promessa. Uma promessa. Então, e esse que promete, ele é fiel para cumprir. Para cumprir a sua palavra. Tá certo? Aí vem aqui o segundo subtópico, diz: é preciso buscar o Senhor. Então, é preciso buscar. Essa busca, meu amado,
é uma busca é uma busca com propósito, é uma busca com intuito de ter uma mudança no processo. Se busca algo que precisa encontrar. Eu tenho que buscar algo que no momento não tenho. Então, é necessário haver uma busca. Então, essa busca diz assim, olha, no capítulo de número 55, o versículo 6, aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio de oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Então, essa busca, ela requer uma sinceridade. Essa busca, ela requer um compromisso, né? Compromisso. Essa busca requer um compromisso. Então, quando fala enquanto se pode achar, né? Lá a leitura está falando enquanto se pode achar, por quê? Porque enquanto está perto. Porque enquanto existe vida humana, então há uma esperança de eu encontrá-lo. Por quê? Porque após a morte eu não consigo mais buscar. Então essa busca é enquanto há condição. Esse perto é enquanto eu estou em condição de buscar. Enquanto eu estou em sã consciência, enquanto eu tenho condição disso. Porque foi feito-me um convite. Foi feito-me um convite. E nesse convite, uma promessa de redenção, uma promessa de eu ser resgatado. Uma promessa de sermos salvos, de salvação. Dentro dessa promessa, eu preciso buscar algo que não tenho. Uma vez que eu não tenho, eu preciso buscar. E enquanto eu tenho condição, a palavra que fala aqui, enquanto está perto, é na condição que eu tenho para a busca, para fazer essa busca. E eu não consigo fazer essa busca sem eu ter um compromisso. Eu preciso fazer um compromisso com quem me deu a oportunidade de encontrá-lo. Tá certo? Eu preciso ter este compromisso. Aí a continuidade diz assim: no Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, e quem bate, a porta se abre. Mateus capítulo de número 7, versículo 7. Então, quando eu busco, eu encontro. Eu não consigo encontrar se não buscar. Né? E para eu fazer uma busca, eu preciso de investir naquilo. Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu pego um livro, né? A Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia Sagrada. Eu quero trabalhar um assunto. Então, o que acontece? Eu pego uma Bíblia de estudo. Dentro da minha Bíblia, eu vou pegar um assunto, vou pedir a Deus, o Espírito Santo, para me dar uma palavra. Aí eu vou fazer uma busca sobre aquele assunto, na época, para eu encontrar assuntos dentro daquilo. Depois desta busca, perante a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, eu vou buscar livros relacionados àquilo para fazer um estudo. Como, por exemplo,
este livro. Este livro aqui é um comentário judaico no Novo Testamento. Então eu vou pegar algum assunto do Novo Testamento, vou fazer uma busca dentro deste livro para trazer um assunto, né? Então eu tive o despertamento de buscar. O Senhor é a mesma coisa. Para eu encontrar o Senhor, eu preciso buscá-lo. Quando eu faço uma busca, eu preciso ter um compromisso com Ele. E este compromisso vai dizer que eu só consigo encontrá-lo quando eu me entrego de todo o meu coração. Tá certo, Márcio? Vamos lá. O subtópico de número 3 vai dizer o seguinte. Subtópico de número 3. É preciso se arrepender. É preciso haver um arrependimento. O que é isso? Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso para perdoar. Primeiro de tudo, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, quando nós estamos buscando ao Senhor. Reconhecer que Ele é poderoso para perdoar. Então, nós temos que reconhecer. O que é isso? Então, aqui, reconhecer. Que eu sou pecador e preciso de ser perdoado. Preciso de ser perdoado. Então, nesse reconhecimento, eu vou aquebrantar em arrependimento dos meus atos. Em arrependimento dos meus atos. Quando eu faço esse arrependimento, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é poderoso. Poderoso para perdoar. Ele é poderoso para perdoar. Tá certo? Então, nesse primeiro tópico, nós podemos dizer o seguinte: as promessas de Deus são firmadas na veracidade da sua santa palavra. Então, as promessas de Deus são firmadas na veracidade, né, da sua santa palavra. Então, não existe falha, porque Ele promete, cumpre, mas existe um processo para chegarmos. Tá certo? Vamos adiante? Segundo subtópico. O que diz o nosso segundo subtópico? Deixa eu dar uma acertadinha aqui na minha câmera. As promessas e seus fundamentos. O que é isso? Promessas e fundamentos. Vamos ler? A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser encontrada pelo que o Senhor promete a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós vamos encontrar essas referências no livro do Gênesis, no capítulo 12, do primeiro versículo ao terceiro, quando o Senhor faz ali promessas a Abraão, que ele ainda em Ur dos Caldeus, né? Deus faz promessas para que ele saísse da terra, da sua parentela, e fosse para uma terra longínqua, onde ele não conhecia, e ali lhe fez promessas. E ele confiou naquilo que prometeu, e ele seguiu, né?
sem direção, confiando na promessa. Tá certo, amados? Vamos adiante. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Né? Foram cumpridas. Ainda no Novo Testamento, o Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da promessa salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormirem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Então isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Nós vamos ver que essas promessas aqui são incondicional. Então, independente de eu crer ou não crer, vai acontecer. Então, Deus prometeu e essas promessas são imutáveis. Não serão mudadas, são incondicional. Independente de mim, elas vão se cumprir. Né? A promessa da salvação do homem, aquele que creu, aquele que vai crer, vai se cumprir. Né? Por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Aqueles que confiarem, que dormirem no Senhor, vão ressuscitar primeiro. Os que serão vivos, estão vivos, serão arrebatados. Né? Isso é uma promessa, isso não é imutável, não tem como mudar. Nós vamos ver isso no tópico seguinte, no nosso tópico 3, vai estar falando sobre isso, tá certo, amados? Então, nós vamos ver aqui que as promessas da Bíblia, estas promessas, elas são promessas tanto no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, né? Elas são tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Existem estas promessas, fala sobre as promessas de Deus. Então, elas são promessas imutáveis, e também tem aquelas promessas que não são as imutáveis, que são condicionais. Nós vamos falar no nosso próximo tópico. Né? São imutáveis e condicionais. Vamos ver lá o que é isso. No próximo tópico nós vamos falar sobre essas promessas aqui que nós estamos falando, condicionais. Segundo subtópico desse tópico fala sobre Deus é infalível. Né? Vamos ver que ao longo da lição vai dando-nos uma certa direção para o que é realmente a promessa de Deus. Né? O que é infalibilidade? Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías, no capítulo 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Então, Deus não falha nas suas promessas. Essa afirmação é fundamental ou fundamentada em seus propósitos, seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Então, como atributo imutável, nos referimos ao atributo do ser humano. Nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter somente Deus. Então, ser humano algum pode ter esses atributos de ser onipotente, onisciente e onipresente. Somente
Deus. Por esse motivo, as promessas dele são imutáveis. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na Terra, não tem. Um ser humano algum, seja ele o mais sábio possível, ele não tem todo o poder na Terra. Tá? Ele também não conhece todas as coisas, não conhece. Então, o ser humano não tem todo poder. Não tem todo o poder. Ele também não conhece todas as coisas. Ele também não conhece todas as coisas. E outra coisa que ele também não faz, ele também não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. O ser humano não. Deus tem esses atributos. Deus tem todos esses atributos, né? Deus tem todos esses atributos. Tá certo? Terceiro subtópico. Deus zela por sua palavra. Ó, como vimos em Isaías no capítulo 55, a palavra que sai da minha boca, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Versículo 11. Quando fala a palavra que sai da minha boca, não volta vazia. Aqui está embasada a fidelidade de Deus. E por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Assunto do nosso textuário, né? Do nosso, assunto do nosso textuário. Que vês, Jeremias? Ele diz assim, olha, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: veste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Então, estas palavras são sinceras e verdadeiras, que Deus faz com que venha cumprir aquilo que Ele promete, Isso está falando da imutabilidade da palavra. Imutabilidade da palavra que é incondicional. Nós já vamos entender o que é isso e quais são as palavras condicionais, que também são promessas, mas pode cumprir ou não cumprir. Irmão, como é que é incondicional? É imutável e não cumpre. Vamos entender. Porque tem coisas que estão condicionadas a nós. E aí não depende de Deus. Ele faz-nos promessa, mas precisamos entrar pelo caminho, pela condição destas promessas vir a se cumprir. Tá certo, amados? Vamos adiante. Vamos falar aqui no nosso terceiro tópico. Terceiro tópico da nossa lição. Terceiro tópico vai falar sobre tipos e propósito das promessas de Deus. Tipos e propósitos. Propósitos das promessas. De Deus.
tipos e propósitos das promessas de Deus. Vamos entender. Primeiro subtópico aqui, Primeiro subtópico fala sobre promessas incondicionais. Vamos entender isso, né? Incondicionais. Incondicional quer dizer, o que depende, não depende de mim. Deus vai cumprir. Não depende de mim. Deus vai cumprir. Vamos entender isso. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Então, isso aqui, então, essas promessas independem de qualquer situação. Então ele fez a promessa, ele é fiel e vai cumprir. Depende de eu crer ou não crer, que ele existe ou que não, que eu creio nele ou que não. Vai cumprir. Vamos entender quais são elas? A promessa do nascimento de Jesus Cristo, proveniente de uma virgem, que está escrita em Isaías no capítulo 9, versículo 6, é uma promessa, independe de eu crer ou não crer, Jesus Cristo veio. Então, ele está para salvar a humanidade. Nele, eu tenho que crer nele. Se eu não creio, problema meu, ele virá arrebatar aquele que crê. Né? Ele vai em busca daquele que crê. Que nós falamos no primeiro capítulo, no primeiro tópico. Tá certo? Qual a outra promessa? O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, que está escrito no livro de Malaquias, capítulo 5, versículo 2. Também não depende de mim. Eu creio ou não, foi uma promessa, foi cumprida, ele nasceu e ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus, né? Virá outra vez para arrebatar a igreja. Independe de eu crer ou não crer. Tá certo, amados? Que Jesus seria chamado Emanuel, né? Essa promessa. Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. Muito bem, essa promessa é incondicional, vai acontecer. Essa ainda não aconteceu, vai acontecer, independe de eu crer ou não. Viu, o seu ateu? Não precisa você não crer. Se você não quiser crer, o filho das trevas, não precisa você crer. Se você não crer, não tem problema. Vai acontecer. Agora, se você não quiser ficar, você crê nesse que prometeu e faz parte desta promessa. Tá certo? Faz parte desta promessa. E muitas outras profecias que hão de cumprir e são abundantemente incondicional, pois Deus é fiel. Então, estas promessas são incondicionais. Agora, a promessa condicional, tópico 2, subtópico 2, promessas condicionais. Quais são as condicionais? Condicionais. Vamos entender aqui o que são as condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstância, do tempo
e da atitude humana para se cumprir ou não. Então, as outras promessas, as condicionais, aí sim, essa depende do tempo e depende da minha atitude, da atitude humana. Porque as outras foram incondicionais, feitas, a promessa da vinda do Filho do Homem para a salvação da humanidade, Deus lançou a promessa, cumpriu, e aquele que crer será salvo. Mas as condicionais dependem do ser humano, depende de eu crer. Lembra da nossa... Nós falamos aqui na epígrafe do trimestre, as promessas de Deus, aí vem em seguida, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, mas para eu viver essas bênçãos, eu preciso confiar e viver. Confie e viva para eu receber estas bênçãos. Então, a condição aqui é confiar. Vamos entender aqui. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao povo judeu, condicionada à obediência às ordenanças divinas. Então, promessa de saúde plena, condicionada à obediência à ordem divina. Êxodo, capítulo 15 e o versículo 26, pode ler, tá certo? Então, há uma condição aqui para eu desfrutar de uma boa saúde, de uma saúde plena. Isso foi promessa para os judeus, lá na época de Moisés, né? Variadas promessas condicionais também à obediência do povo. Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 28, 1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Essa é uma promessa. Então, se isso acontecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, olha o que diz em Deuteronômio também, no capítulo de número 29, e o versículo 1, no 29. Deuteronômio. Capítulo 29. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés: fizeste os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fez com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo o povo e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e toda a sua terra. Então, no capítulo 28 e o versículo 15, será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Tá certo?
quando não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, a maldição alcança. Não foi Deus que lançou. Não. Foi eu que criei a condição para que a bênção não me alcançasse. Porque uma vez que eu não obedeço, eu estou desobedecendo e aí as coisas do bem não me acompanham. Tá certo? Então essas são as condições. O terceiro subtópico fala sobre o propósito da promessa. Ó, terceiro subtópico vai falar sobre o propósito. Propósito das promessas. Com qual propósito o Senhor faz as promessas? Está dizendo aqui. Vamos ler. Ao longo da Bíblia, percebemos de diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. Então, ao ler nas leituras da Bíblia Sagrada, nós vemos lá diferentes propósitos para que Deus venha cumprir estas promessas. Essas que são condicionais. Eu preciso dar condição para que elas me acompanhem, para que elas me sigam. Não é Deus que fala, que dá a condição, é eu. Se eu quiser, eu dou condição, eu abro a porta para que Deus caminhe comigo juntos, para que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Vamos entender? O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, quando lhe mais uma oportunidade ao meio a um justo Noé. Então, a primeira condição é de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Deus estabeleceu uma aliança lá com Abraão e deu condição para ele, para que ele saísse da terra e fosse para uma terra. Se ele não tivesse saído, certamente poderia não ter cumprido as promessas de Deus na vida de Abraão. Quando ele ordenou para que Noé fizesse a arca, Noé creu, porque Noé também podia não crer, assim como milhões de pessoas não creram. Mas Noé deu ouvido à voz de Deus. E numa época que não chovia, mas ele creu na mensagem que viria o dilúvio. E fez a arca para colocar, com a instrução de Deus, ele entrou na arca com 8 pessoas. Sua esposa, seus filhos e suas noras. E os animais que Deus ordenaste para que ele entrasse junto. E por um período de tempo ele ficou naquela arca, até que o dia que Deus ordenou para que ele saísse de lá. Ele deu ouvido. Tá certo? Então, por isso, ele foi abençoado, porque ele deu condição da promessa ser cumprida. Outro propósito será mostrado a eleição de um povo como parte de sua aliança, como Abraão. Né? Acabei de falar sobre Abraão. Além dessa, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas é realizá-las. Tem a ver com zelar a sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Isaías, capítulo 51, o versículo 11 e o 12, quando diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são mais perfeitos do que todos os nossos caminhos. Quando experimentamos o cumprimento da promessa de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo.
né? Então, amados, nós temos aqui meios de sermos abençoados ou não. Depende de quem? De nós, para que isso venha a cumprir. Muito bem, podemos concluir a nossa lição dizendo o seguinte: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Deus faz um compromisso a respeito de algo com alguém, né? Há promessas condicionais e incondicional. Há promessas condicional e incondicional. E as promessas da infalibilidade de Deus, que são aquelas que, independente, que está dentro das condições incondicionais, que independente do tempo, independe do ser humano, independe de eu crer ou não, vai se cumprir. Tá certo? Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Pois é, Deus relaciona conosco. Se nós abrirmos a condição para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa falar conosco. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas, né? Pois é, amados, é assim que as promessas virão nas nossas vidas, né? Ele é fiel para cumprir. Existem as infalíveis, mas também as condicional e incondicional. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dá uma boa aula, né? E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus nos abençoe. Fique na paz.